Amado Salvador, quão lindo é o Senhor, quão poderoso é o nosso Senhor. Esse Senhor que a morte venceu, o véu Ele rompeu, para que eu e você tenhamos vida, para que eu e você pudéssemos viver. A minha obrigação, o meu dever, a minha gratidão é adorar a esse Deus grande. Quão lindo é o Senhor, quão lindo é este nome, quão poderoso é o nosso Deus. Eu posso contemplar, eu posso me derramar diante dEle. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Oh, amor maior, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é,
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja teu santo nome nesta manhã, Senhor. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Vamos orar ainda mais um pouco. Vamos agradecer a Deus o privilégio que temos nesta manhã de estarmos aqui neste lugar, de estarmos na casa do nosso Deus, para juntos ouvirmos a sua palavra, alimentarmos a sua palavra, que o coração de cada um de nós esteja preparado para que esta palavra venha de encontro ao coração de cada um de nós. Ore pela vida do teu irmão agora neste momento, abençoa a vida dele, agradeça a Deus por ele agora neste momento, em nome de Jesus. Graças te damos, Pai, bendizemos ao Senhor, ó Deus, por tudo que tu, Senhor, tem feito, tem realizado nas nossas vidas. Agradecemos a ti, Pai, o privilégio que temos de estar na tua casa, de estarmos reunidos juntos neste lugar, Senhor, oferecendo a ti o nosso louvor, oferecendo a ti a nossa adoração, oferecendo a ti, ó Deus, a nossa gratidão nesta manhã. Ó Espírito de Deus, vai manifestando o teu poder nas nossas vidas. Vai, Deus amado, nesta manhã, Pai, derramando sobre nós a tua graça, o teu poder, Senhor. Enche-nos da tua presença nesta hora, Senhor. Abençoa cada irmão, Pai, cada irmã, cada pessoa que entrou nesse recinto aqui nesta manhã. Que nós saímos daqui edificados pela tua palavra, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, Pai, e que nós sejamos edificados por ela, Senhor. Assim nós oramos, consagramos a ti, Pai, este momento, ó Deus, esta, ó Pai, oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Prepara meu coração, prepara o coração de cada pessoa que está aqui nesta manhã, Senhor, e que nós, ó Pai, ouçamos a tua palavra, compreendamos a tua palavra, e que nós tenhamos o nosso coração à disposição, Pai, de obedecer a tua palavra. Assim eu oro, assim eu agradeço a ti, no nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, bom dia, paz do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia comigo. Nós já nos cumprimentamos uns aos outros, né? Esta manhã tivemos um café delicioso. Convido a todos para que no próximo mês, primeiro domingo do mês, nós temos aqui 2 momentos, às 8 horas, café da manhã compartilhado. Você vem tomar o café da manhã com a família Peniel, com a sua família, né? Então todo o primeiro domingo do mês, antes da Santa Ceia, café compartilhado. E após o café, o culto de ceia. Então, ponha na tua agenda esse dia, essa data, e venha cedo para a igreja, venha comungar com os irmãos e com Deus. Então, abramos a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 4. Carta, epístola de Tiago, ou carta, né? Carta menor de Tiago. Capítulo de número 4, nós vamos ler 2 versículos, o versículo 11 e o versículo 12. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Nós estamos aqui desde a semana passada, como os irmãos sabem, nós estamos realizando pela manhã culto de maturidade, né? Substituímos a escola bíblica dominical pelo culto de maturidade às 9 horas da manhã. E nós começamos uma série de pregação sobre os pecados da língua. Esse é o tema geral, os pecados da língua. E nós começamos no domingo passado falando sobre a fofoca, que é um dos pecados cometidos pela nossa língua. Falamos sobre fofoca. Quem estava aqui na semana passada? Né? Então tivemos falando sobre fofoca e hoje nós vamos tratar de outro pecado da língua, chamado maledicência. Amém?
Então nós vamos falar nessa manhã um assunto muito sério, e por isso que ele tem que ser abordado no culto de maturidade, né? É um tema seríssimo para nós, porque muitos de nós às vezes pecamos com esse tipo de pecado, malicência. E Deus, Ele quer nos despertar para que nós vigiemos mais a nossa língua, esse órgão, esse membro pequeno que se gaba de grandes coisas que está dentro da nossa boca. Então nós vamos nessa manhã falar sobre isso, amém, amados? Então vamos aí ler o texto, acompanhe a leitura. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez pedimos a Tua bênção para cada um de nós nesta manhã. Pedimos que Tu fales ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu não sei se a minha mensagem nesta manhã vai ser uma pregação ou um estudo bíblico. E eu vou me esmerar para que nós falemos sobre tudo que eu anotei aqui no meu esboço. Mas caso eu não consiga, eu vou dividir a minha mensagem em duas partes. Eu vou continuar na semana que vem, mas eu vou tentar aqui resumir o que eu pontuei aqui dentro da minha mensagem, porque eu considero esse assunto muito importante. Então, se eu não conseguir, até o momento da ceia, terminar a mensagem, nós vamos continuá-la na semana que vem, no culto de maturidade. Então, o texto aqui na minha tradução, não sei como que está na tua, mas tem como tema: a maledicência, ela é condenada. A maledicência é condenada. Semana passada, falando sobre pecado, eu disse aqui que nós temos por hábito, classificar o pecado usando a palavra no aumentativo ou no diminutivo. Ou seja, falamos pecadão, pecadinho. Tem até um cântico, a gente às vezes ensina para as crianças. Eu acho que nós temos que rever esse louvor, que diz pecado, pecadinho, pecadão, isso não, Pecado, na verdade, ele não tem tamanho, Para Deus, nós às vezes dimensionamos o pecado, aumentamos o pecado ou diminuímos o pecado. Mas aos olhos de Deus, pecado é pecado. Eu contar uma mentira, como eu atirar, matar alguém, para Deus ambos são pecados. E ambos me tornam réu do inferno. Quem mata, dando um tiro, tirou a vida de alguém, vai para o inferno. Como também quem mente. A Bíblia diz para nós, lá em Apocalipse, que ficarão fora dos céus os mentirosos. Então, se eu tenho o hábito da mentira, se eu sou mentiroso, eu estou me tornando, se eu não me arrepender, porque há o arrependimento, há a confissão e há o arrependimento, e Deus então vai se colocar como meu advogado para me defender. Mas se não houver na minha vida arrependimento, não houver confissão, não houver arrependimento, Deus vai se colocar como juiz para me julgar e condenar ao inferno. Então, começamos por aí, por essa premissa, Entender que para Deus não existe dimensão de pecado, aumentativo ou diminutivo de pecado, ou pecadão ou pecadinho. A Bíblia não traz esses termos, a Bíblia traz o termo pecado. A Bíblia chama pecado de pecado, Pecadinhos para nós é pecados menores, menos graves. Pecadões são aqueles que nós consideramos serem mais graves, por exemplo, como adultério, como assassinato, prostituição, etc.
nós consideramos esses pecados grandes, né? Mas talvez seja até por isso que muitas vezes, quando nós pensamos na maledicência, nós classificamos esse pecado, né, dentro da nossa classificação de pecado, como um pecado menor, um pecado menos mal, um pecado que de maneira alguma vai atingir a minha santidade e que não vai trazer dano nenhum. E que Deus, Ele não está preocupado com esse tipo de pecado, porque há outros pecados mais graves que Deus sim se preocupa. Às vezes nós pensamos assim, e por isso que às vezes nós colocamos a maledicência dentro desta classificação. E nós às vezes como cristãos achamos que isso não tem nada a ver. Às vezes nós, ou muitas vezes nós, toleramos alguém falando mal de um irmão. Chega alguém para mim e começa a falar mal de alguém, fala mal de um irmão, e eu vou tolerar isso, porque eu considero isso não tão grave. E às vezes eu até me associo, né, trazendo também uma leve crítica ao defeito que aquele irmão me traz.
pergunta, ele vai mostrar a distância da sua posição e do juiz, quando ele diz assim, no versículo 12, a parte final: e tu, porém, quem és que julgas o próximo? Se um só é legislador e juiz, quem é você, quem sou eu, quem somos nós para julgar o próximo? Porque uma vez que eu faço isso, eu estou me colocando acima de Deus. Tiago, então, com a sua pergunta, ele mostra a realidade de nós não sermos capazes de ocupar esta posição. Nós não temos a capacidade de nos colocar na posição de legislador e nem de juiz. Há uma distância entre nós e Deus muito grande. E é interessante também a Bíblia dizer para nós, né? A Bíblia ela é posta, ela nos é revelada como um espelho. Nós temos que ter a palavra de Deus como um espelho. O que o espelho faz quando nós nos colocamos diante do espelho? O espelho revela como eu estou. Se eu pintei o cabelo, se eu fiz a barba, se eu coloquei maquiagem, né? Aí eu vejo de repente uma verruga, uma espinha, e aí eu vou procurar melhorar essa aparência que o espelho me revela. É mais ou menos isso que é a Bíblia. A Bíblia, quando nós nos colocamos diante dela, ela vai revelar como nós estamos, esperando de nós uma atitude. Por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus, prestemos atenção à palavra de Deus, examinando a nós mesmos dentro daquilo que está sendo falado, para que, se uma vez a palavra está revelando na minha vida, e eu tenho que sempre fazer essa oração quando eu leio a Bíblia, né? Naquilo que eu estou lendo, Senhor, o que tu queres falar ao meu coração nesse texto? O que tu estás me mostrando aqui? Para que haja então da minha parte uma obediência àquilo que Deus está falando ao meu coração. Então a Bíblia é esse espelho, né? Esse espelho, a palavra de Deus como espelho, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos então como nós estamos e como somos. Agora, imaginemos uma coisa: quando nós tiramos o olhar da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Passamos a observar mais os outros, as pessoas, como elas estão. Queremos às vezes nos colocar no lugar da palavra, né? Revelando às pessoas como elas estão. Por isso, quanto mais tirarmos os nossos olhos da palavra, mais iremos olhar para as pessoas. Então o que é que nós temos que fazer? Precisamos fixar os nossos olhos na palavra de Deus. Porque quando nós falamos mal das pessoas, estamos revelando que estamos olhando pouco para a palavra de Deus. Quando eu não estou diante da palavra de Deus, quando eu não estou com os meus olhos fixados na palavra de Deus, eu vou olhar para as pessoas. E uma vez que eu vou olhar para as pessoas, eu vou ver nas pessoas defeito. Todos nós temos defeito aqui, amém? Inclusive esse que vos fala. Com certeza depois de 7 anos convivendo com vocês, vocês conhecem muito bem o pastor de vocês. Conhece as virtudes e conhece também os defeitos, as falhas. Todos nós somos assim. Então, uma vez que nós não estamos focados nesse espelho que é a palavra de Deus em nós, para que nós melhoremos, para que nós sejamos conscientizados do nosso estado, da nossa condição, da necessidade de melhora. E se nós tirarmos os olhos dela e olharmos para as pessoas, nós não vamos nos ver, nós vamos ver a pessoa. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou me ver. Mas quando eu olho para as pessoas, eu vou ver as pessoas. E certamente eu não vou olhar, eu não vou ver os meus defeitos, e sim eu vou ver os defeitos da pessoa. Quando eu falei da questão da raiz aqui, uma das raízes da maledicência está exatamente isso, né? Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós não a temos como espelho para nós,
Quando a lemos, ou quando estudamos, ou quando ouvimos uma pregação, uma mensagem, nós não aplicamos esta palavra à nossa vida. Já viu aquelas pessoas que às vezes vêm ao culto e a palavra é ministrada e ela fica pensando em outra pessoa, dizendo, como que essa pessoa precisava estar no culto hoje para ouvir essa mensagem. Mas na verdade, se a pessoa não veio, não está, negligência dela ou uma outra situação, mas você veio, você está. Então apliquemos a palavra de Deus à nossa vida, porque esse é o propósito de Deus, através da sua palavra. Vamos lembrar que o Espírito Santo de Deus, através da palavra, fala conosco contra essa atitude de maledicência. Veja lá Tito, capítulo de número 3, versículo de número 2. Tito 3, versículo 2. Veja o que Tito vai dizer para nós. Tito, capítulo de número 3, versículo 2. Achamos? Diz assim o texto. Eu tenho Pedro. Tito, versículo 3, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: não difamem a ninguém, e nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Veja a parte A: não difamem a ninguém. Então, através da palavra de Deus, nós vamos, sim, quando nós a temos como espelho, encontrar para nós mesmos defeitos suficientes para que nós possamos nos criticar. Interessante que Lamentações, no capítulo 3, Lamentações, capítulo de número 3, versículo 39, Velho Testamento. Lamentações, capítulo 3. Eu não sei se é o ventilador, estou ouvindo um zum. 3:29. 39, melhor dizendo. Três, 39, achamos? Tem alguém conversando aqui? 3:39. O que diz aí o texto? Porque pois se queixa o homem vivente? Pergunta a Lamentação, Jeremias. E ele vai responder: queixe-se cada um do que, gente? Dos seus próprios pecados. Encaixa dentro daquilo que nós estamos falando aqui, Quando nós, às vezes, estamos nos queixando de pessoas, de coisas, ele fala: por que que o homem queixa? Por que, pois, se queixa um homem vivente? Ele diz: olha, há uma coisa que nós temos que nos queixar dos nossos próprios pecados. É o espelho, É o espelho que nós precisamos ter diante de nós, para que façamos uma análise da nossa própria vida e busquemos a nós mesmos mudança,
transformação. Então a primeira raiz é essa. A segunda raiz aqui, que nós vemos dentro do texto de Tiago, é uma associação também com o diabo. A maledicência, olha como que isso é sério. A maledicência nos associa ao diabo, ao serviço do diabo. Qualquer uma das missões, qualquer uma das características do diabo, ou o significado do nome diabo, alguém sabe? Sabe qual é o significado da palavra diabo? Diabolos, quem sabe? Ninguém? Hã? Não entendi. Um contra o outro? Não, diabo significa difamador, caluniador. E é exatamente isso que ele é, né? O nome diabo significa caluniador, difamador. Então veja, quando nós caluniamos, quando nós difamamos, nós estamos fazendo o papel do diabo, com a mentira, né? Quem que é o pai da mentira? O diabo. E quando nós mentimos, ou como vivemos a mentira, é como se nós nos colocássemos como filho dele. No que diz também a calúnia, eu estou, na verdade, quando eu difamo, quando eu calunio, eu estou sendo um diabo. Está pronto para pensar nisso? Quando caluniamos, nós estamos nos associando ao serviço do diabo, né? Estamos agindo como ele. Falar mal de alguém é você falar contra a pessoa, é você falar com a intenção de denegrir sua moral e a sua imagem. Daí vem o termo, então, maledicente. Maledicente é aquele que se detém nos defeitos do outro, que degrada, que rebaixa ou difama. Isto é o maledicente, que se detém fica prestando atenção nos defeitos do outro, busca degradar a pessoa, rebaixar ou difamar a pessoa a quem ela está a observar e ver os seus defeitos. Estas mesmas qualificações negativas são atribuídas também ao diabo. Veja para vocês aí, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. O que diz o texto? Apocalipse capítulo de número 12, versículo 10. Acharam? Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso. Quem foi expulso? O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então ele é o acusador, né? E ele diz o texto que ele foi expulso lá dos céus, aquele que acusava os irmãos e fazia isso de dia e de noite. Tiago capítulo 5, 1 Timóteo, melhor dizendo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. Então aqui ele é visto como o acusador dos irmãos. 1 Timóteo 5, 14. 1 Timóteo 5,14, o que diz aí? Diz assim: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Esse adversário quem é? O diabo, né? Então o adversário é maledicente. Apocalipse capítulo 13, versículo 6 também. Apocalipse capítulo 13, versículo 6.
Diz lá o texto: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aqui o diabo é o difamador do nome de Deus e do seu tabernáculo. O que é o tabernáculo hoje de Deus? Tabernáculo somos nós, a igreja. Mas o tabernáculo também é o lugar, né? Então ele fala que o diabo, ele difamava o nome de Deus e também o tabernáculo. Ele falava mal de Deus e falava mal da sua igreja e dos filhos de Deus, os irmãos, né? E é interessante que o diabo, ele fala mal de Deus aos homens, ele traz picuinha para o coração do homem, coloca dúvida no coração do homem em relação a Deus. Isso aconteceu no jardim do Éden, quando ele se apresentou a Eva, dizendo: o que Deus disse? Que não era para comer o fruto? A Eva foi e corrige: não, era todas as árvores do jardim do Éden, nós podemos comer somente do fruto do bem e do mal, que nós não podemos comer, porque o dia que comermos desse fruto, nós vamos morrer. E sabe o que o diabo disse para Eva? Certamente não morrereis. Deus, na verdade, ele está escondendo de vocês algo. Ele está sendo egoísta, ele não quer que vocês comam desse fruto e se tornem como ele, conhecedores do bem e do mal. Ele estava ali difamando Deus para Eva. Então o diabo, como difamador, como caluniador, ele fala mal de Deus aos homens. Mas ao mesmo tempo também o diabo fala mal dos homens a Deus. Ele vai diante de Deus, isso acontece com Jó. Ele apresenta-se diante de Deus, e Deus diz para ele assim: viste o meu servo Jó, como ele é temente, como ele é fiel a mim. E aí o que o diabo vai dizer para Deus? Ah, mas também o Senhor dá tudo para ele. O Senhor queria o quê? Né? Dizendo assim: se o Senhor tirar os bens, os pertences, ele vai blasfemar contra o Senhor. Ele estava difamando Jó para Deus, né? E o diabo, então, muitas vezes, ele age dessa maneira. Como é que chama aquele moço? Ô Rui, você é bem-vindo aqui na casa de Deus, sabe? Mas eu pediria a você para ficar caladinho, se possível. Se não, aí eu vou pedir você para se retirar. Tá bom? Porque nós estamos falando de algo sério aqui, você está tirando atenção. Começou a tirar até a minha atenção agora, que eu estou prestando atenção mais em você do que aqui na minha mensagem. No nome de Jesus, tá bom? Muito bem, então voltando aqui ao texto. Então o diabo, ele fala mal também dos homens a Deus. A Jó, né, ele como especialista da maledicência, ele quer jogar Deus contra Jó. Ele quer jogar Deus contra Jó. Ele aqui, interessante que o diabo muitas vezes, como especialista na maledicência, ele se propõe às vezes até encontrar defeito naquelas pessoas em quem o próprio Deus vê qualidades. Deus estava falando que ele era um homem fiel, um homem temente, e ele diz: não, ele está servindo o Senhor por interesse. Então veja como que o diabo ele age, né? Por isso que ele é visto na Bíblia, lá em Apocalipse 12:10, como o acusador dos irmãos. Ele acusa os irmãos dia e noite. E por último, em terceiro lugar, eu acredito que nós vamos terminar aqui, estou resumindo. Em terceiro lugar, o texto ainda de Tiago coloca para nós que além de nós rejeitarmos as escrituras quando nós praticamos a maledicência, além de nos associarmos ao diabo, nós também usurpamos o direito de Deus. Por que usurpamos o direito de Deus? Deus é o único que pode julgar.
Amém? Sim ou não? É. Mas quando nós falamos mal, e nós falamos porque estamos julgando as atitudes do outrem, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Nós estamos usurpando o direito de Deus. Se tem alguém que pode falar mal de nós, é Deus. E Ele vai falar de forma acertada, porque Ele nos conhece por fora e Ele nos conhece por dentro. Então, quando nós falamos mal, nós estamos nos associando a algo errado, que é a maledicência do diabo. E se nós julgarmos, estamos usurpando algo que é correto e justo. É correto e justo julgar? Porém, julgar é algo que pertence única e exclusivamente a Deus. Ele diz aí no versículo 12: um só é legislador e juiz. Nós não somos juízes. Deus é. E esta capacidade que Deus tem é porque Deus, Ele conhece o homem por fora, e Ele conhece o homem também por dentro. Deus conhece o coração de cada um de nós. Então essa capacidade de julgar é exclusiva de Deus. Quando julgamos alguém é porque supostamente achamos que há algo de mal e errado na vida da pessoa. E por isso nos achamos no direito de declarar as más qualidades desta pessoa. Mas o problema está que há uma ineficácia no nosso julgamento, porque eu e você, além de não conhecer a pessoa por dentro e por fora, nós também não podemos salvar e nós não podemos também fazer perecer. Quem pode salvar e quem pode fazer perecer é somente um: Deus. Nós muitas vezes, quando conhecemos a pessoa, a situação da pessoa e expomos a situação da pessoa, nada mais podemos fazer para com aquela pessoa, a não ser o quê? Orar. Isso podemos fazer. Mas nós não podemos fazer mais nada além de orar. Né? Só orar. Deus não. Deus pode fazer. Deus pode salvar aquela pessoa quando Ele fala ao coração dela, buscando naquela pessoa o que? Arrependimento. E quando há arrependimento no coração daquela pessoa que errou, que pecou, Deus salva. Como também Deus pode fazer, Deus pode condenar. Quando Deus fala ao coração da pessoa, a pessoa não se arrepende, a pessoa não muda de vida, Deus condena. Deus de advogado, Ele se torna juiz. Advogado no sentido de defender. Advogado de defesa. Quando há arrependimento e quando há confissão. A Bíblia diz o quê? Se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. Ele pode fazer isso, eu não. Eu não posso fazer isso, quem pode é Deus. Por isso que Ele é capaz. E é por isso que eu tenho que deixar Ele julgar. Julgar para perdoar ou julgar para condenar. Né? E a condenação vem quando esta pessoa não se arrepende. A palavra de Deus é uma promessa feita por Deus, de que Ele há de julgar os vivos e os mortos. E isso vai acontecer, querido. Deus irá para julgar, Deus irá para fazer justiça a todos nós. Ele vai julgar o mundo através de Jesus Cristo. Atos 17:31 fala isso. E o seu julgamento através de Jesus é para salvar os perdidos e para também condenar. E nós, todos nós,
os mortos e os vivos passarão por um julgamento. Pastor, mas eu achei que eu, que aceitei a Cristo, não seria julgado. Nós vamos ser julgados. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Haverá dois julgamentos: julgamento para os perdidos, para a condenação. O juiz do trono branco está lá em Apocalipse. E o outro julgamento é o tribunal de Cristo, que é para nós, para receber galardão ou não. Nós não vamos ser julgados para a condenação. Os salvos, né? Em Cristo Jesus. Os que estiverem prontos para a sua vinda, porque se não estiver pronto, não vai subir, vai ficar. E essa é uma das preocupações que hoje nós temos que ter, queridos. Nós estamos vivendo os últimos dias sobre a terra. Quem tem muito tempo de cristianismo aqui, tem mais de 30 anos, sabe, consegue perceber a mudança, a diferença que aconteceu na igreja. Até para você hoje ser pastor, está muito difícil, sabia? Muito difícil ser pastor. E a Bíblia fala para nós que as ovelhas precisam obedecer ao pastor, porque ele terá que prestar conta de vocês a Deus. E eu fico desesperado. Tem dia que eu nem durmo, pensando, meu Deus, e aquela pessoa. Aí você fala, você ora, você prega. Nós estamos vivendo aquele tempo que Paulo falou da desobediência. Os filhos seriam desobedientes aos seus pais. Mas pais aqui não entendamos apenas pais, pai e mãe, mas os nossos líderes, os nossos pastores, né? Nós vemos hoje a dificuldade que as pessoas têm de vir ao culto. É um sacrifício, é uma luta. As igrejas, não é só a nossa, há muitas igrejas vazias. Eu converso com pastores e dizem, pastor, não sei o que eu faço mais. A gente, enquanto pastor, na habilidade que temos, sabemos o que podemos fazer para encher a igreja. Mas a forma que muitas vezes nos é apresentado para encher a igreja não é uma forma bíblica. As pessoas não podem vir ao culto por um interesse próprio, porque o culto não é para nós, o culto é para Deus. Nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus, não para nos cultuar a nós mesmos. De pensar assim, não vou no culto hoje porque não tem tocador. Não vou no culto hoje porque não tem ar-condicionado. Não vou no culto hoje por isso, por aquilo outro. Como se o culto fosse para nós. Nós temos que nos sentir confortáveis no ambiente, no lugar. A palavra, ela tem que ser uma palavra que eu quero ouvir, porque se não for aquela mensagem que eu quero, eu não volto mais naquele lugar, porque eu não gostei daquele pastor, ele foi muito duro comigo. Então hoje nós estamos assim, o culto hoje é para o homem, não para Deus. Porque quando nós entendemos que o culto é para Deus, que Deus é digno de toda adoração, de todo louvor, eu venho adorar a Deus, com louvor ou sem louvor, com instrumento ou sem instrumento, com o pastor presente, o pastor titular da igreja, ou não, porque muitas vezes quando o pastor tira férias, ou ele viaja, as pessoas aproveitam para descansar. Não vou na igreja que o pastor não está lá hoje. Então nós estamos vivendo esse tempo, e outrora não era assim. Eu falo, quando eu me converti, era uma outra realidade. E nós estamos nos amoldando a isso. O amor tem se esfriado. Veja os seminários hoje estão vazios. Não há mais pessoas se dispondo para a obra de Deus. Não há mais hoje pessoas querendo fazer a obra de Deus. As pessoas colocam dificuldade, colocam obstáculo, distância, isso, aquilo outro, dinheiro. Se não fizerem isso para mim, eu não vou fazer aquilo outro. Se não me ajudarem nisso, se não pagarem isso para mim, eu não vou fazer aquilo outro. Eu sou de um tempo que você fazia a obra e investia na obra.
Você estava fazendo as coisas e contribuindo. Hoje não, hoje se eu faço alguma coisa, eu tenho que receber algo em troca. As coisas têm que ser facilitadas para que eu possa fazer, porque caso contrário, eu não faço. E a Bíblia fala, Davi nos dá um exemplo de como nós temos que fazer a obra de Deus. Ele, quando foi lhe dado um campo para que ele oferecesse a Deus um sacrifício, para que aquela praga cessasse, e o dono do campo falou, não, eu dou para você o campo para você oferecer sacrifício, te dou os animais, te dou a lenha, te dou tudo. Ele falou, não, eu quero pagar, porque não vou oferecer a Deus nada que não me custe alguma coisa. Hoje nós queremos servir a Deus, fazer as coisas de Deus, que não nos custe nada, não nos custe dinheiro, recurso, suor, lágrima, esforço, renúncia. Nós não queremos fazer a obra desta maneira. Mas é assim que nós temos que fazer a obra de Deus. Querido, igreja do Senhor, não caia nesse laço, não viva o espírito que está presente hoje no mundo de esfriamento, de falta de amor a Deus e as coisas de Deus, de negligência, de desobediência, de rebeldia. Não viva esse espírito, porque esse é o espírito do anticristo que já está no mundo. Satanás, ele já está agindo lá fora e dentro das igrejas. E uma das coisas está aqui que eu estou falando nesta manhã, a maledicência, como a fofoca, que eu falei domingo passado. Isso destrói vidas, isso destrói igrejas. Eu conheço igreja que acabou por causa da fofoca, da maledicência. E nós vimos aqui quem é o causador. É o diabo. Então nós precisamos nos despertar para isso. Precisamos estar atentos. Estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades. Quando eu falei que há uma promessa de Deus para julgar, Ele vai vir julgar. Não cabe a nós julgarmos. E eu não estou aqui como juiz também. Estou aqui simplesmente pregando a palavra de Deus para ti. Não estou aqui julgando ninguém. Estou pregando a palavra. Palavra que é espelho. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, precisamos ver a nós mesmos. Até na Santa Ceia, a Bíblia fala, examine, pois, o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Eu tenho que no dia da ceia fazer um exame. Por isso que eu gosto de culto de maturidade, culto de ceia. É um momento que temos de fazer uma reflexão, um autoexame da nossa vida. Ver o rumo que a nossa vida está tomando. E se esse rumo não está de acordo com a palavra de Deus, é preciso mudar de rumo. É preciso mudar de caminho. Isso nós chamamos de conversão. Pastor, mas eu me converti há 30 anos atrás. Olha, a conversão ela acontece sempre que é necessário. Eu não posso me converter uma só vez. Porque eu, na minha natureza pecaminosa, corrompida, eu posso me desviar. E eu preciso então me voltar para Deus. Isso é conversão. O que acontece uma única vez na minha vida é a regeneração. Nascer de novo. Quando eu aceitei a Cristo, eu nasci de novo. E me converti a Deus. E às vezes, com um novo nascimento, eu posso me desviar. Por isso que eu tenho sempre que me colocar diante de Deus para ver se o caminho pelo qual eu estou andando é o caminho direito. E pedir a Deus que me conduza para o caminho que é direito. Amém, amados? Eu falo isso ao coração da igreja nesta manhã, com muito carinho e com muito amor. Porque eu amo a vida de cada um de vocês. E eu sei o preço que eu pago pela vida de vocês, em oração, em preocupação. E eu quero, que a Bíblia diz que ao mesmo tempo que trabalhamos para que outros vão estar com Deus, eu também, enquanto pastor, preciso esmurrar o meu próprio corpo, para que quando pregando a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Porque também sou ovelha do sumo pastor Jesus Cristo. E eu quero subir, eu quero subir. Eu quero, quando Cristo voltar, eu quero subir. Mas eu não quero ir sozinho, eu quero levar vocês comigo. Eu quero que todos nós estejamos lá no céu, quando Cristo voltar. E chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, aqui estão
as ovelhas que tu me confiaste. Eu quero ouvir de Jesus a palavra servo bom e fiel. Então que nessa manhã nós possamos sim ouvir essa mensagem e possamos fazer um autoexame da nossa própria vida, nos colocar diante de Deus agora neste momento. Feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor nesta manhã. Vamos pedir que Ele nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa nesta manhã manifestar em nossas vidas, em nosso coração, a sua vontade, o seu querer. E nesta manhã nós que estamos aqui, possamos nos voltar para Deus, pedir perdão se temos falhado, se temos sido em algum momento da nossa vida negligentes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo de Deus nos molde. Que a palavra de Deus ministrada ao nosso coração nesta manhã ache lugar dentro do nosso coração. Vai orando neste momento. Daqui a pouco nós vamos servir a ceia, mas é um momento de preparação, um momento, quem sabe, de conserto, de você consertar agora com Deus a tua vida, pedir perdão, pedir que Ele, Jesus, o advogado, julgue o teu coração que nesta manhã está arrependido, o teu coração que nesta manhã confessa a Deus as suas falhas, os seus pecados. E uma vez que nós fazemos isso, Jesus se coloca como advogado de defesa, para nos defender, para nos perdoar. Aproveitemos esta ceia para fazermos com Deus concertos, no nome de Jesus. Não perca essa oportunidade, igreja do Senhor. Este é o momento, esta é a hora que temos, é a oportunidade que Deus está nos dando. Que bom estarmos nesta manhã, nesse culto de ceia. Que bom nesta manhã termos diante de nós Jesus como nosso advogado. Está sempre pronto para perdoar os nossos pecados. Por isso que Ele morreu numa cruz. Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Ele deu a sua própria vida para que nós não morrêssemos, mas que vivêssemos eternamente. Ele morreu numa cruz para que o Espírito Santo de Deus pudesse vir e habitar dentro de nós. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Toma posse nesta manhã desta palavra no teu coração. Saia daqui nesta manhã sabendo daquilo que você precisa fazer a partir de agora. No nome de Jesus.